O Barcelona é um dos maiores clubes do mundo, sendo dono de 5 títulos da Liga dos Campeões e mais 3 títulos mundiais, o último e mais recente em 2015. O clube é também o segundo maior vencedor do campeonato espanhol com 26 títulos, tendo 8 a menos que o maior campeão, o Real Madrid. Ao longo da história, o Barça contou em seu elenco com grandes jogadores do futebol brasileiro, tendo sido Neymar entre 2013 e 2017 o mais destacado dentre os recentes. Muita gente não sabe, mas o Barcelona várias vezes já mediu forças contra clubes brasileiros, seja por competições de pré-temporada, jogos amigáveis ou por torneios oficiais que valiam títulos. E no vídeo de hoje você vai conhecer quais foram as equipes do futebol brasileiro que na história conseguiram derrotar o poderoso clube catalão. O Vasco já enfrentou o Barcelona nada menos que 11 vezes e o retrospecto está favorável ao clube europeu, que obteve 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Mesmo em desvantagem, o Cruz Maltino foi o primeiro clube brasileiro a vencer o Barça, e o triunfo aconteceu em 1931 na casa do adversário. Disputado no estádio Les Corts, antiga casa do Barcelona, o Vasco venceu o jogo por 2-1, em gols de Carvalho Leite e Rocinho. 26 anos mais tarde, aconteceu o segundo triunfo vascaíno sobre o gigante espanhol, e o placar da vitória foi um humilhante 7-2 em pleno estádio Les Corts. Na época, o Vasco estava em excursão pela Europa, e os gols do amistoso foram marcados por Laerte 3 vezes, Vavá 2 vezes, Walter e Wilson Moreira, com Villaverde e Martínez descontando para os espanhóis. Em 1992, em jogo realizado pelo troféu Cidade de Sevilha, o Vasco obteve a sua terceira vitória sobre o Barcelona, que na época era comandado pelo lendário Johan Cruyff. Os gols da partida foram marcados por Júnior, Luiz Carlos Vinck e pelo garoto Edmundo, que acabara de subir para o time profissional. Vale destacar que 3 meses antes, o Barcelona havia conquistado pela primeira vez a Liga dos Campeões. Corinthians e Barcelona na história já se enfrentaram 4 vezes, e o clube europeu é freguês de carteirinha do Alvinegro, já que nesses 4 jogos acabou derrotado. O primeiro encontro aconteceu em 1953 pela pequena Taça do Mundo, e o duelo disputado no dia 18 de julho foi vencido pelo placar de 3-2, com 2 gols de Luizinho e outro de Carbone. Ainda em 53, e em partida válida pelo retorno da mesma competição, o Corinthians novamente derrotou o Barcelona, dessa vez pelo placar de 1-0, em gol marcado pelo zagueiro Goiano. Em 1959, durante a excursão pelo Velho Continente, o Corinthians foi até a Catalunha enfrentar o Barcelona, e numa partida emocionante e recheada de gols, o Alvinegro venceu de virada por 5-3. Disputado no estádio Camp Nou, os gols do Corinthians foram marcados pelo atacante Tite, que balançou as redes 2 vezes, Luizinho, Bataglia e Índio. Em 17 de agosto de 1969, aconteceu o último jogo e também a última vitória do Corinthians sobre o Barcelona, e o duelo foi válido pelo torneio Costa del Sol. Disputado no estádio La Rosaleira, em Málaga, o Timão faturou o título ao vencer por 2-1 de virada, em gols de Adnan e Bené. O Botafogo já enfrentou o Barcelona em 8 ocasiões, e o retrospecto geral está favorável ao Glorioso, que saiu de campo com a vitória 4 vezes, além de ter somado um empate e ter sofrido 3 derrotas. O primeiro encontro foi em 1956, e o Botafogo, que viajava pela Europa em excursão, venceu o Barcelona em seus domínios pelo placar de 2-0, em gols marcados por João Carlos e Alarcón. Em 1964, aconteceu a segunda vitória alvinegra e foi válida pela Taça Ibero-Americana, competição de caráter amistoso e que foi realizada na Argentina. Em partida realizada no estádio Monumental de Núñez, o Botafogo, em gols de Gerson Canhotinha e Joel, novamente venceu o Barcelona pelo placar de 2-0. 3 anos mais tarde, em 1967, os dois clubes voltaram a se enfrentar, e a competição que recebeu confronto foi o Troféu Triangular de Caracas, com o Glorioso tendo conquistado o título justamente após vencer os catalães. A última rodada do Triangular reservou o duelo, onde quem saísse vitorioso ficaria com a taça, e foi o Botafogo quem se sagrou campeão ao vencer a peleja por 3-2, com gols de Ayrton Beleza, Gerson Canhotinha e Paulo César Caju, com o brasileiro Silva Batuta fazendo os 2 gols do Barcelona. Vale destacar que recentemente o Botafogo colocou em seu site que o Triangular de Caracas foi uma conquista mundial.
Já a quarta e última vitória até hoje marcou também o último duelo entre as duas equipes, e aconteceu no dia 13 de agosto de 1988. O Botafogo foi até a Espanha disputar o troféu Palma de Mallorca, e passando pelo Boca Juniors nas semifinais, enfrentou o Barcelona na decisão, e vencendo por 1-0 em gol de Marinho, faturou o título. O Flamengo é mais um clube do nosso futebol que tem vantagem no confronto contra o Barcelona, já que das 4 vezes em que os clubes se enfrentaram, o rubro-negro saiu com a vitória em 3 ocasiões. Em 1962, durante a excursão pela Europa, o Flamengo desembarcou na Espanha para disputar um amistoso contra o Barcelona, e o estádio que recebeu o confronto foi o Camp Nou. O Mengão do técnico Flávio Costa levou a melhor, ao vencer por 2-0, e os gols do jogo foram marcados pelo atacante Dida. 5 anos depois, em 1967, o Flamengo novamente viajou até a Espanha, dessa vez para disputar o Troféu Ibérico, triangular amistoso que contou também com as participações de Sporting de Portugal e do Barcelona. O duelo contra os catalães foi vencido por 1-0, em gol marcado pelo atacante Fio Maravilha. Em 1979, em nova excursão pela Europa, o Flamengo disputou na Espanha o Troféu Ramón de Carranza, e a estreia do rubro-negro foi contra o Barcelona nas semifinais. O jogo foi vencido pelo placar de 2-1, em gols de Júlio César, Uri Geller e Zico, com Esteban descontando para o Barcelona. Essa foi a última vez em que os dois clubes se enfrentaram. Barcelona e Palmeiras já se enfrentaram em 3 ocasiões, com o retrospecto sendo favorável ao clube paulista, que saiu com a vitória 2 vezes. O primeiro jogo aconteceu em 1949 e terminou empatado em 2-2. Nos outros jogos só deu Verdão, e a primeira vitória aconteceu em 1969 em pleno estádio Camp Nou. Excursionando pelo velho continente, o Palmeiras disputou um amistoso contra o Barcelona, e o resultado foi uma vitória por 2-1 com 2 gols de Ademir da Guia. Em 1974, os dois clubes voltaram a se enfrentar, e o duelo foi válido pelo troféu Ramón de Carranza, competição que o Palmeiras viria a conquistar. A estreia do Alviverde foi nas semifinais contra o Barcelona, e em gols de Leivinha e Ronaldo, o Verdão se classificou para a decisão contra o Espanyol. Santos e Barcelona se enfrentaram 2 vezes no século XXI, e em ambos os jogos o time brasileiro foi completamente humilhado, acumulando derrotas por 4-0 e 8-0. Porém, bem antes, lá nos tempos de Pelé, o Peixe conseguiu humilhar o time espanhol, e ainda por cima foi em pleno estádio Camp Nou. O amistoso foi disputado no dia 29 de junho de 1959, e o Santos atropelou os donos da casa pelo placar de 5-1, em gols de Pelé 2 vezes, Dorval também 2 vezes e Coutinho. Essa foi a única vitória do Santos sobre o gigante espanhol em 7 confrontos, com a vantagem sendo toda do Barcelona, que venceu 5 vezes e empatou 1 vez. Em 4 jogos disputados contra o gigante espanhol, o São Paulo saiu com a vitória 2 vezes, sendo que uma dessas vitórias valeu o título do Mundial Interclubes. O primeiro triunfo foi em agosto de 1992, e o Barcelona, que poucos meses antes havia conquistado a Liga dos Campeões, foi goleado pelo São Paulo de Tele Santana por 4-1, em jogo válido pelo troféu Teresa Herrera. Após eliminar o Peñarol nos pênaltis nas semifinais, o São Paulo mediu forças na decisão contra o time de Johan Cruyff, e o placar da goleada foi construído por Miller, Maurício e Jair 2 vezes. Em dezembro daquele mesmo ano, os dois clubes voltaram a se enfrentar, e dessa vez o duelo foi válido pelo Mundial Interclubes, já que o São Paulo havia conquistado a Copa Libertadores. Stoichkov foi quem abriu o placar para os catalães ainda no primeiro tempo, só que antes do intervalo, o São Paulo conseguiu deixar tudo igual com Raí. No segundo tempo, novamente Raí entrou em cena e deu o título ao São Paulo, após uma cobrança de falta espetacular. Em toda a história, Grêmio e Barcelona só se enfrentaram uma única vez, e nesse único jogo, o tricolor gaúcho saiu com a vitória. Em agosto de 1985, o Grêmio viajou até a Espanha para participar do troféu Palma de Mallorca, e a estreia foi contra o Sporting de Gijón nas semifinais, com o tricolor avançando para a decisão após disputa de pênaltis. Na finalíssima, o Grêmio enfrentou o Barcelona, e o título foi conquistado com uma vitória por 1-0, em gol marcado pelo atacante Bira. Ao todo, já aconteceram 6 jogos entre Barcelona e Internacional, com 2 vitórias do time catalão, 1 vitória do Inter e mais 3 empates. Essa única vitória colorada aconteceu em 2006 na decisão do Mundial de Clubes, e o responsável por pintar o mundo de vermelho foi o meio-campo Adriano Gabiru.
Essa foi a última vitória de um clube brasileiro sobre o gigante espanhol, e desde então clubes do nosso país já mediram forças contra o Barcelona 4 vezes, com 3 derrotas e um empate até então. Fala galera, curtiram? Então comentem o que você achou sobre o vídeo e deixe também sugestões para temas futuros.